Bom, amigos caminhoneiros, carreteiros, empresários do setor do transporte rodoviário de cargas, estamos aqui na belíssima Porto Alegre, ainda aqui no estande da Fiergs, repercutindo a 18ª Transposul. E hoje nós vamos conversar com o Leandro Carnal, que vai falar para os participantes do congresso aqui da Transposul sobre ética na política. Como é falar sobre ética na política? Bom, hoje tem bastante assunto, Chico. Hoje é uma questão boa para falar, porque muitos dos temas que eu vou falar interessam a muitas pessoas. Eu vou falar da grande ética, por exemplo, a ética, como você citou, da política, mas eu gosto também de falar da pequena ética, da etiqueta, ou seja, da ética do dia a dia. A ética, inclusive, que atende a um elemento que atinge a todos que estão me ouvindo e a mim, que é a ética do trânsito, ou seja, a ética da cidadania, do respeito às regras e da preservação da vida acima de tudo, que vale para quem é um profissional do trânsito, vale para os pedestres, vale para todas as pessoas, esta ética da preservação da vida. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação bem peculiar na história. Como é que você acredita que a gente chegou nesse estágio? Bem, nós temos uma tradição no Brasil que é uma tradição de infração da ética. Ela é antiga, ela vem da colônia, ela continua na República e existe até hoje. Tudo isto faz parte da nossa tradição, mas hoje nós estamos mais do que nunca querendo superar essa tradição. Eu acredito, Chico, que seja talvez o primeiro momento da história do Brasil que a nação inteira está querendo discutir o conceito de ética, as práticas de ética, as violações da ética. É a primeira vez. Naturalmente, quando você começa uma limpeza, seja onde for, o que sai não é agradável. Nós estamos começando uma limpeza que pode ser, não quer dizer que necessariamente seja, mas pode ser o início de uma nova fase na história deste país. Bom, até prove em contrário, existe uma presidenta da República que está sendo afastada por algo que na realidade não cometeu. Justamente sendo julgada por pessoas que têm uma folha corrida razoável. Como se explica isso? No Brasil, impeachment ou não impeachment, desde que Deodoro sofreu o primeiro em 1891 até hoje, significa apenas uma coisa: controle ou não do Congresso. Fernando Henrique teve muitos pedidos de impeachment, Lula teve ainda mais pedidos de impeachment, porém ambos controlavam o Congresso. O que se discute no Congresso nunca é o conceito da ética, mas de que forma a possível infração do Executivo favorece o meu projeto de poder. Política não discute hoje no Brasil o bem comum, discute o bem-estar do partido, os cargos e a distribuição de verbas. Essa é uma das questões que nós queremos discutir, que política volte a discutir o bem comum e que voltem a existir no Brasil estadistas, pessoas pensando no país e não no imediato programa da sua reeleição. Antigamente, na época da ditadura, eu lembro que eu tive aula nesse período de educação moral e cívica. E eu sou uma pessoa de esquerda. Eu acredito que falta alguma coisa nas escolas sobre esse assunto. Qual a sua opinião? Bem, como eu sou uma pessoa de 53 anos, eu dei aula de moral e cívica e de USPB. A reforma 5692/72, que foi feita pelo ministro Jarbas Passarinho, recém-falecido, reformulou o ensino e introduziu disciplinas como moral e cívica e USPB no ensino de então primeiro e segundo graus e introduziu o EPB na universidade. A ideia era transmitir valores que fossem mais ou menos adequados aos ideais da ditadura. Na verdade, foi justamente nas disciplinas de USPB e de EPB que surgiram as primeiras grandes críticas acadêmicas à ditadura. Toda vez que alguém tenta mexer na educação, o resultado quase sempre é um tiro pela culatra, porque os professores são particularmente críticos, não? E hoje o que a escola mais precisa não é de controle, mas é de ter papel higiênico nos banheiros, ter merenda não roubada e de ter professores bem pagos e entusiasmados com o seu projeto, não? Não se pode controlar o pensamento porque a nossa Constituição de 88 proíbe a censura, em especial a censura prévia. Bom, e o que você orientaria, se você tivesse a possibilidade, para a classe dominante? O que fazer com uma juventude que chega na escola, que encontra um processo de progressão, continuidade que não ensina? O que fazer nesse caldo todo que a gente tem? Essa
Esse é um problema grave e muito difícil de discutir de forma rápida. Você citou, eu não sei se todos os nossos ouvintes que não lidam com educação sabem, que há algumas escolas em alguns lugares do Brasil que fazem progressão continuada, porque entenderam que reprovar uma criança sistematicamente nas primeiras séries do ensino fundamental afastava essa criança da escola. Então se toma uma solução que é não reprová-la, criando um outro problema que é conviver de forma mais tolerante e pacífica com a falta de formação dessa criança. Então são problemas muito graves. É melhor ter uma reprovação e afastá-la da escola, é melhor não reprová-la e fazê-la chegar ao 9º ano do ensino fundamental ainda como analfabeto funcional. São questões muito complexas, cada caso é um caso. O que nós precisamos hoje entender, todos que trabalham no setor, empresários, caminhoneiros, que educação é uma responsabilidade coletiva dos professores, dos pais, dos próprios alunos, de toda a sociedade. Educação interessa a quem está dirigindo um caminhão, educação interessa a quem está presidindo a República. Educação é um esforço nacional. Não existe solução sem educação. Se não houver educação, todos os outros esforços são inúteis. Bom, amigos, conversamos aqui com uma das pessoas que pensam brilhantemente a questão de ética no Brasil, nosso amigo Leandro Carnal. Chico da Boleia, sempre com orgulho de ser caminhoneiro.